Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Série Notícias segunda edição está começando sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Nossa equipe está toda preparada aqui. Estou remotamente na região serrana do Rio de Janeiro, neste calor de 99 graus, para chamar meu parceiro Leandro Demore nesse dia 26 de dezembro, que é meio que o dia 99,9 de dezembro, aproximadamente, né, Demore? Estamos aqui. Estamos aí firmes e fortes, igual, como diz aqui na minha região, igual palanque embanhado. É isso, firmes e fortes, meu parceiro Leandro Demore nessa sexta-feira. E vamos ter a presença também da Adriana Ferreira, que normalmente faz o N1, mas hoje ela está com a gente, trocou com a Judalpiva e fica com a gente nesse N2 até o final do programa. Aliás, até o final do programa a gente tem outras presenças também, professor Castro Rocha, Gessé Souza e Guga Noblar. Então vocês já imaginam que a gente vai falar muito de Brasília também. Vocês vão reparar que tem um som assim, ambiente meio diferente hoje também, tem som de passarinho, eles vão acompanhar a gente nessa 1h30 até às 6h30 da noite. Bora falar de uma certa pessoa que foi presa hoje, Leandro Demore? Foi preso o homem da Polícia Rodoviária Federal, hein? Pois é. Sabe que esses dias O eu fiz homem uma da Polícia Rodoviária Federal. O pessoal citava todo mundo com o visto dos Estados Unidos em dia, e o Silvinei Vasquez aparentemente estava pulando para lá, né? Estava. Aliás, foi assim que aconteceu, né? A prisão preventiva foi decretada pelo Alexandre de Moraes, do STF, contra o Silvinei Vasquez, o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Foi preso nessa madrugada, nessa sexta-feira, lá no Aeroporto Internacional de Assunção, no Paraguai, porque estava tentando embarcar. O destino dele era El Salvador. O Silvinei estava em Santa Catarina quando ele rompeu a tornozeleira eletrônica. Me lembrou até uma certa pessoa, né, Silvinei? Esse pessoal gosta de tentar romper tornozeleira eletrônica. Aí, assim que isso acontecer, as autoridades brasileiras avisaram os países vizinhos, Colômbia, Paraguai, Argentina também foram países que foram avisados, e ele tentou embarcar com um passaporte de identidade falsa, não era a identidade dele, Silvinei, em direção a El Salvador, como eu já disse. Ele foi abordado, foi preso pela polícia paraguaia e teve cooperação também da nossa Polícia Federal, a brasileira. Demore, é bom a gente sempre relembrar o histórico do Silvinei, né? Que foi condenado pelo STF a mais de 24 anos de prisão, participou da trama golpista e foi condenado por isso. E, claro, a situação que a gente mais se lembra foi a atuação da PRF sob o comando dele no segundo turno lá de 2022 para impedir a votação dos eleitores, principalmente no Nordeste, né? Dos eleitores que mais identificados com o lulismo. Gabi, esse caso foi um caso escandaloso, né? Porque aconteceu no segundo turno, né? Então, toda a investigação em relação à tentativa de golpe de Estado, ela fez um cruzamento de informações muito importante que confirmou, de fato, que parecia uma suspeita meio óbvia, né? Inclusive, uma delegada, na época da Polícia Federal, participou disso também, né? Foi lá cooptada pelo Silvinei Vasquez, né? Para fazer levantamentos. Então, fizeram alguns levantamentos de votação no primeiro turno, e aí, por acaso, depois, cruzando as informações, a gente teve a informação de que a maior parte das blitz que foram instaladas lá nas ruas, principalmente nos estados do Nordeste, foram em locais onde o Lula tinha vencido por larga margem, né? Então, a gente viu vídeos no dia, inclusive, da votação, as pessoas postando os vídeos, né? Ó, tô aqui sendo impedido de votar, ônibus sendo parados, e aí, claro, fazer blitz na Polícia Rodoviária Federal é a ordem do dia. É lógico que as blitz acontecem também para você evitar boca de urna, você tem uma série de procedimentos. Agora, chamou a atenção no dia que boa parte das blitz, elas não condiziam nem com o tamanho de população, nem com o tamanho de cidade, nem com o número de eleitores, nem eram em lugares onde, por exemplo, no primeiro turno você tinha notícias de crimes eleitorais em andamento. Então, parecia o que de fato depois foi confirmado, né? Era uma parte da tentativa de não fazer o Lula ter mais votos no Nordeste e o Bolsonaro ganhar a eleição, já estava ali em curso, né?
uma parte dessa tentativa de golpe de Estado. E aí descobriu-se que o Silvinei Vasquez, depois de condenado, nessa do dia 24 para o dia 25, ele alugou um carro, eu até estava vendo, tem imagens, né, das câmeras de segurança de onde ele mora, que é em São José, na região aí da Grande Florianópolis, né? São José fica no continente, não fica na ilha, mas é ali, tudo é mais ou menos Floripa, para quem conhece, é tudo emendado ali as cidades, né? O Silvinei morava por ali, estava com tornozeleira em prisão domiciliar, e aí as imagens das câmeras de segurança mostram que ele alugou um carro, um Polo, que chamou atenção porque ele já tem carro, então chamou atenção ele ter alugado um carro, né? Ele carregou esse carro, segundo a descrição da polícia, com algumas sacolas. A polícia deixa claro que não eram malas, eram algumas sacolas, encheu o carro de sacolas, colocou no banco do caroneiro ração para cachorro e tapetinhos higiênicos, colocou no carro o seu cachorro, que, segundo a polícia, parece ser da marca Pitbull, né? E pegou a estrada. E aí, em determinado momento, a tornozeleira eletrônica dele desaparece do monitoramento, do GPS e depois do GPRS, que são os dois chips que mandam informação ali para pegar todos os sinais possíveis de 5G até 2G, né? Pega um sinal muito fraco para conseguir monitorar. A polícia acha que a bateria acabou. Ele rumou para o Paraguai e quando souberam que ele estava entrando no Paraguai, rapidamente o Brasil entrou em contato com as autoridades paraguaias e ele foi preso no aeroporto de Assunção, estaria embarcando naquele momento, e com um passaporte paraguaio válido, então não foi um passaporte paraguaio forjado, é um passaporte paraguaio verdadeiro, com a foto dele, mas com um nome diferente, estava lá com um nome paraguaio, o Dr. Silvinei Vasquez, né? E aí a polícia rapidamente identificou ele, e ele já não estava mais com a tornozeleira. Então, em algum momento ao longo dessa viagem, ele arrancou a tornozeleira, possivelmente jogou a tornozeleira fora. Então, claramente, Silvinei Vasquez estava fugindo do Brasil. Inicialmente, a gente não sabe qual seria o destino final, mas podemos imaginar, né, Gabi, que iria para os Estados Unidos. Isso é uma hipótese, né, a suposição, porque a polícia não fala sobre isso. Agora, como a gente vê todo mundo fugindo aí para os Estados Unidos e ficando nas asas lá do governo Trump, pode-se imaginar que, eventualmente, ele poderia estar indo para os Estados Unidos, mas isso não é uma informação confirmada, é só o que eu imagino que ele estaria fazendo. Agora está confirmado que o homem, como se diz, empreendeu fuga, Gabriela Varela. Empreendeu fuga, já diriam os investigadores, né, Demore? Não dá para descartar mesmo, não, essa observação que você traz aqui, porque tem sido um destino muito procurado pelos bolsonaristas, lembrando que a Carla Zambelli só não ficou lá porque achou que o passaporte dela, né, para a Itália poderia ser uma espécie de segurança, no fim das contas, não aconteceu. Né, a coisa ficou realmente ruim para Carla Zambelli no fim das contas. E demorou. Outra coisa que me chama a atenção da história é porque o caso do Silvinei, que foi julgado ali no núcleo 2, ainda não tinha transitado em julgado, né? Ele estava com a tornozeleira. Então, tem uma coisa curiosa, assim, que tanto o Bolsonaro, né, quanto o Silvinei, ambos condenados na trama golpista, o Bolsonaro já transitado em julgado, fizeram, mas que foi piorar a situação para eles, né? Então, assim, o inimigo é sempre ele mesmo, porque o Silvinei, eventualmente, a defesa iria apresentar, claro que a situação dele é muito clara por conta desses bloqueios que impediram os eleitores de votar em 2022, tem vídeo, a gente falou sobre isso aqui cansativamente, mas também a defesa ainda poderia apresentar algum tipo de recurso, ainda cabe recurso nessa fase. E ainda assim, agora, se caberia algum recurso, agora a situação ficou realmente muito pior, né? Agora babau, né? Claro que ele teria recursos aí, mas são recursos que teriam muito pouca chance de prosperar, né? Porque o mérito foi decidido, né? Os fatos foram analisados e ele foi condenado. Ele poderia fazer aqueles recursos, como o Bolsonaro tentou também, os chamados embargos, né? Tentar, de algum modo, buscar alguma nulidade, mas as nulidades que eles buscam, elas já foram avaliadas pelo Supremo, pela turma, inclusive, antes da discussão do mérito, né? Então, se aquilo deveria estar no Supremo ou não, se deveria ser julgado pela turma ou se necessariamente teria que ir
para o pleno, para a corte toda. Enfim, a gente lembra, né, a questão do Alexandre de Moraes não poder ter sido juiz, tudo isso foi pedido por eles e foi analisado pelos ministros da turma, muito antes ainda de analisar o mérito. Então, fugiu porque já sabia o destino, né, Gabi? Não teria muitas chances de se livrar disso, estava com a tornozeleira em casa, com alguma chance aí, depois dos recursos, de ter um destino igual ao do Bolsonaro, e que é ir para a cadeia, né? Com um fato aí que ele não tem idade avançada, não tem comorbidades conhecidas, né? Como o general Heleno, que conseguiu sair e ir para casa por conta de um diagnóstico de Alzheimer. Então, é um rapaz jovem, né? Saudável, aparentemente. Então, já viu que teria pela frente alguns anos de cadeia, pelo menos até que não se aprove aí uma dosimetria ou algum tipo de anistia. Então, muito provavelmente, já sabendo o seu destino, né, Gabi, não suportou a ideia de que ficaria preso e fugiu para o Paraguai. É isso, e a gente vai trazer atualizações sobre isso. Tinha até uma previsão de audiência de custódia nessa sexta-feira, ali por volta de meio-dia, já deve ter acontecido até nesse horário que a gente está conversando, né? Estamos conversando 5 horas da tarde. E qualquer atualização a gente traz aqui no ICL, no nosso site também. A gente vai continuar fazendo a cobertura desse caso ali, minuto a minuto. E vamos falar de outros assuntos bastante importantes aqui também, o caso do Banco Master. A Adriana Ferreira está entrando aqui para conversar com a gente. Aliás, primeira vez, Dri, que eu finalmente estou conversando com você no N2, e eu estou muito feliz. Boa tarde, Gabi, querida, finalmente a gente se encontrou na tela do ICL. Boa tarde, Gabi, boa tarde, Leandro, e boa tarde à comunidade que está aqui com a gente nessa sexta-feira, que não só é dos termômetros mais quentes de todos os tempos, como também não dá um momento de paz, né? Porque vocês estavam falando aí da fuga do Silvinei, e era isso, né? Eu ouvindo, assim, hoje todos os canais, os colegas jornalistas, todos estavam em consenso, mas a gente achava que hoje ia ser um dia tranquilo, que tudo já tinha acabado, de repente, Silvinei tenta fugir. Aqui a Érica Neres, no nosso chat, tem muita gente comentando e participando junto com a gente, disse: para que recesso, né? Disse o roteirista do Brasil. Aliás, acho que o roteirista do Brasil ele está no topo ali, mas nem só o roteirista do Brasil, porque tem sempre uma novidade que a gente está trazendo aqui. Lá nos Estados Unidos também a coisa sempre a gente traz novidades aqui desses roteiristas. O Dri, mas posso trazer o assunto aqui que a gente vai tratar, que também é super importante, que saiu uma decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitando um pedido do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e mantendo para terça-feira, dia 30, olha só, gente, realmente não vai ter recesso para a notícia. Vai manter, então, para a semana que vem a careação da investigação do Banco Master. A careação é aquele procedimento que você coloca todos os depoentes frente a frente, você confronta as versões. Então, é bastante importante. E o Gonet, ele defendeu que uma careação nesse momento seria prematuro, mas o Toffoli concluiu na decisão que já tem contradições bastante claras nesse momento da investigação, e é um procedimento que envolve figuras centrais nesse caso do Banco Master. Por quê? A gente está falando aqui do Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, o Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e o Ailton de Aquino, diretor ali do Banco Central. Então, eles vão prestar esclarecimento sobre aquele processo de venda do Master para o BRB, que foi vetado depois pelo BC, alguns meses depois. E essa careação, Adriana, vai acontecer antes mesmo dos depoimentos individuais desses personagens que são importantes, né? E chama a atenção também porque não foi uma careação solicitada pela Polícia Federal, mas foi determinada diretamente pelo ministro Dias Toffoli. Pois é, Gabi. Uhum. Acho que você fez um resumo perfeito, e acho que tem duas coisas, né? Uma o processo corre inteiramente em segredo de justiça, então a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo para o Dias Toffoli fazer o pedido de acariação. E aí, assim, os juristas todos se dividem, dando ali os seus pitacos um pouco, né, como ninguém tem acesso, sobre essa situação toda. Mas o fato é que, realmente, o Paulo Gonet
Isso ontem, ao meio-dia, ele pediu que não fosse realizada a cariação, porque essa seria uma próxima fase do processo. O Dias Toffoli negou numa decisão monocrática, disse que sim, que tem informações suficientes para realizar essa cariação. A cariação que também, como você mesma disse, não foi pedida pela Polícia Federal. Em geral, uma cariação é pedida pela polícia, né, numa situação como essa. Não foi pedida. E aí, nos bastidores, tem alguns comentários do tipo, vai colocar, por exemplo, um funcionário de carreira do Banco Central numa situação bastante delicada, né? Porque esse funcionário, ele vai ser colocado ali nessa situação, na frente do Vorcaro e do ex-presidente do BRB, para falar sobre as reuniões que aconteceram, muito provavelmente sobre as informações, porque o Vorcaro, quando ele foi preso, ele disse que ele estava indo para Dubai para finalizar a compra do Master com o Factual. Será que isso vai entrar nessa conversa também? Ou vai ficar restrito só ali às discussões do BRB, da compra do BRB, o que cada um deles falou? Então, e tudo isso com essa urgência, porque quando é que o Supremo Tribunal Federal marca um processo como esse, uma conversa como essa, no meio das folgas do Natal e do Ano Novo, logo o Supremo Tribunal Federal, em que geralmente as coisas têm, né, um prazo longo para acontecer, enfim. Então, é tudo muito nebuloso nesse sentido, porque ninguém tem acesso. O Dias Toffoli colocou esse processo em segredo de justiça, desde que ele foi parar no STF. O Dias Toffoli, que está sob pressão também, a gente tem que levar em consideração, porque ele foi viajar viajou no mesmo jatinho que o Augusto de Arruda Botelho, que é um dos advogados do caso Master, advogado de um dos diretores do Master, então ele está envolvido no caso Master, ele teve conversas com o Cláudio Castro, que também tem um papel aí nessa história do Banco Master, porque o governo do Rio de Janeiro estava ali, comprou papéis, né, da Previdência, enfim, a Previdência do Rio de Janeiro está também nesse pacote do Master, então, assim, são muitas pontas soltas que a gente ainda não tem muito como ligar, por conta justamente desse segredo de justiça, né, Gabi e Demori? Eu acho, Dri, muito estranho o que está acontecendo. Por quê? Primeiro, isso que você falou. O ministro puxa o caso para si, coloca sigilo. Essa é a primeira coisa, né? Tudo bem, as investigações estão em andamento, muita coisa de fato tem que ser sigilosa. Foi o argumento usado, inclusive, por muitas pessoas que falaram, não, mas tem investigação em andamento, então você tem que manter o sigilo. Ora, a argumentação da PGR para não fazer essa cariação justamente fala que há investigações em andamento e a cariação pode revelar linhas de investigação. A PGR defende que isso prejudica a investigação. Uhum. Então, veja, há um duplo comando do ministro Dias Toffoli. Primeiro, diz que tem que ser sigiloso porque a operação está em andamento. Depois faz uma cariação contra a PGR, e a PGR fala, isso coloca em risco a investigação, porque pode revelar, inclusive, algumas linhas de investigação. Outras duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a cariação, geralmente, você faz depois que você ouviu as pessoas. Então, você pega, faz uma oitiva, ouve uma pessoa, ouve o Vorcaro, ouve o cara do BC, ouve o cara lá do BRB, e aí, se há divergências importantes, e você acha, como investigador, ou tanto partindo da Polícia Federal, ou da Procuradoria-Geral da República, nesse caso do Ministério Público, que é o titular da ação penal, olha, as pessoas estão contando histórias muito diferentes, tá? Tem inconsistências, elas estavam todas no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e as três estão contando histórias diferentes, vamos confrontá-las, vamos colocá-las uma na frente da outra. Essas pessoas ainda não foram devidamente ouvidas. O Vorcaro foi ouvido lá na audiência de custódia, ficou preso, depois foi para casa. Não houve ainda, né? O Vorcaro pode ser ouvido mais uma vez, 2, 3, 4, tanto o ex-presidente do BRB também, esse funcionário do Banco Central também. Então, uma cariação antes de você envolver e ouvir propriamente as pessoas nas suas oitivas, muito estranho. E uma outra coisa, que geralmente a cariação é feita com investigados. Aí você coloca, como a Adri falou, um funcionário de carreira do Banco Central, que deu um voto, inclusive, para que a compra do Master pelo BRB não acontecesse, você pode acabar colocando o cara
numa saia justa, né? É tudo muito estranho, feito no recesso judicial, 30 de dezembro, assim, qual é a pressa de se fazer isso agora, com esse procedimento todo, e indo contra o que opinou e o que pediu a própria Procuradoria-Geral da República? O grande caso, né, Adri, é que o Banco Master, ele é um caso octopus, né? É assim, tem braço para pegar muita gente aí. Uhum. A gente está vendo, né, o que acontece quando casos grandes como esse surgem. Parece que, de algum modo, vão tentar botar um pano quente em cima dessa história. A gente vai ter que acompanhar com muita lupa, porque é muito importante o que vai acontecer a partir de agora, nesse caso lá no Supremo Tribunal Federal. O Toffoli, no mínimo, né? No mínimo, ele tinha que tirar esse segredo de justiça, que é uma coisa absurda, considerando a quantidade de pessoas que têm interesse justamente nesse processo do Banco Master. A gente está falando aí, né, de muitas pessoas que foram atingidas, e fora, né, a ligação com governos, enfim, o próprio governo do Distrito Federal, né, que está muitíssimo implicado nessa história toda. Então, seria bom, né, que o Toffoli, no mínimo, tirasse o segredo de justiça para a gente poder entender por que dessa urgência, né, Gabi? Isso, Odri, até para corroborar com o que vocês estão falando, né, e eu concordo, tem umas apurações sobre preocupação da própria Polícia Federal sobre isso, né, justamente porque não tiveram esses depoimentos, né, essas escutas individuais desses envolvidos, e também tem uma preocupação com as testemunhas, né, Demore, especialmente esses funcionários do Banco Central, como você disse, que denunciaram as fraudes. Então, uma preocupação com a proteção dessas pessoas também envolvidas nessa história. É um caso bastante importante que a gente vai ter que acompanhar na semana que vem, quase na véspera da virada de ano, né? Essa data também, claro, chama muito a atenção, porque os holofotes não estão voltados para isso. A gente fechar. E tudo chama muito atenção também, né, Gabi? Porque agora um ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, não tem nada a ver com o pastel, se meteu nessa história, colocando em dúvida a atuação do Banco Central, né? Fez um relatório preliminar. Não, pois é, exatamente. Essa história também né, pedindo um relatório para o Banco Central, é tudo muito nebuloso, né? Muito estranho, dizendo que eventualmente o Banco Central dissolveu o Banco Master apressadamente, e não é atribuição do TCU fazer isso. Esse ministro, a gente precisa dar o histórico dele, eu não estou com o nome exato dele aqui, mas ele é um ex-deputado, ele foi colocado lá pela Câmara dos Deputados, é um deputado escolhido pelo Centrão, então ele é um agente político. Esses tribunais de contas são todas indicações políticas, né? Mas nesse caso, de fato, é um agente. Quando a gente fala assim, ministro do TCU, parece que é assim, um ministro, um juiz que está lá há 1000 anos. Não, gente, é um deputado. Até ontem era deputado. Até 22 era deputado. E foi colocado lá na cota da Câmara dos Deputados. Então, tudo cheira muito mal nessa história, Gabi. Tudo que sai do Banco Master cheira muito mal, né? A gente tem que olhar isso com muito cuidado e desconfiar de todos os passos que estão sendo dados aí, e é da democracia e é papel do jornalismo, sim, levantar essas desconfianças e ficar em cima dessa história para que tudo não acabe em pizza. Isso, até lembrando, Demore, é bom que você citou isso, porque o Banco Central tinha até meio-dia de hoje, sexta-feira, para apresentar essa defesa, para apresentar para o TCU, né, essa defesa sobre a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Master, e é uma manifestação que chega num aumento desses questionamentos todos, né, desse processo que levou até ao encerramento aí das atividades do Banco Master. Então, é bastante importante isso que você coloca também, né? Esse questionamento vem num momento como esse, e a gente deve ter novidades justamente porque o BC, o Banco Central, deve ter entregado já, porque a gente está 5h30 da tarde agora e o prazo era até meio-dia. Então, devemos ter novidades em breve sobre isso também. Posso trazer uma outra pauta aqui com vocês, gente, que também, assim, fala um pouco do cenário já político para 2026. Um pouco essas previsões todas que a gente tem. Por que ele chama atenção? A gente vai falar aqui
de polarização, é impossível aqui, quem é ouvinte do Medo e Delírio, falar em polarização, né? A gente não consegue usar essa palavra. Eu que sou ouvinte, aqui tem que tomar todo cuidado. Mas é uma pesquisa, Datafolha, falando sobre a polarização dos brasileiros, a nossa polarização política. Segundo pesquisa Datafolha, a gente tem 74% dos brasileiros que se identificam com algum dos dois principais polos políticos do país. A gente está falando, claro, do campo ligado ao presidente Lula e do outro lado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Condenado e preso. Nesse recorte, o que acontece? Os petistas voltaram a ser maioria, 40% contra 34% dos bolsonaristas. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela. A gente preparou uma tela justamente para mostrar essa separação. Então, aí, temos agora, a gente tem os dois grupos polarizados, né? Depois, 18% que se declaram neutros, 6% não apoiam nenhum dos dois, 1% não soube responder. O que chama atenção aqui, Demore e Adriana? Na rodada anterior, na pesquisa anterior, que aconteceu no fim de julho, tinha um cenário de empate técnico, então 39% se diziam mais próximos ao presidente Lula, 37% alinhados ao Bolsonaro. Agora, essa variação ela ainda está dentro dessa margem de erro da pesquisa, só que a distância ela já deixa de configurar um empate. Então, o grupo que apoia o presidente Lula está retomando a liderança. Isso é um cenário importante para o ano que vem. Rapidamente aqui, porque a gente sempre tem que trazer os dados técnicos da pesquisa, então vou deixar claro aqui que esse levantamento ele foi realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro, com 2.002 pessoas que foram ouvidas, né, entrevistas em 113 municípios e margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vou passar para você primeiro, Adriana, para a gente dar uma olhada nesse cenário. Olha, Gabi, Demore, eu acho que essa pesquisa, ela mostra um pouco o momento que viveu o governo Lula nesse segundo semestre, que foi um momento de queda do desemprego, inflação controlada, o Lula entrando ali na disputa com o presidente Donald Trump e conseguindo fazer uma negociação, ao mesmo tempo a condenação do Jair Bolsonaro, a atuação do Eduardo Bolsonaro no exterior, né, fazendo aquela campanha contra o Brasil. Teve também no Congresso Nacional a tentativa da PEC da blindagem. Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, influencia. A aprovação do imposto de renda, da nulidade do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, acho que tudo isso influencia. Mas eu queria trazer, na verdade, uma outra pesquisa, que inclusive é tema da minha coluna da revista Liberta, que é o seguinte: não é uma pesquisa que foi feita agora, mas eu acho que essa pesquisa conversa muito com esses dados do Datafolha para a gente pensar também desdobrando em mais do que petistas e bolsonaristas, o que vai acontecer no ano que vem, que é uma pesquisa que foi feita em 2023 pelo Instituto Quest, e resultou num livro do Felipe Nunes, que é um cientista social, fundador do Instituto de Pesquisa, do Quest, que se chama Brasil no Espelho. Nesse livro, ele traz eu achei muito interessante, porque ele segmenta o Brasil em 9 grupos. E aí esses grupos são os seguintes: conservadores cristãos, que são o maior grupo, em 27%, dependentes do Estado, que são 23%, aí o agro, 13%, progressistas, 11%, militantes de esquerda, 7%, empresários, 6%, liberais sociais, 5%, empreendedores individuais, 5% e extrema-direita, 3%. Por que eu estou trazendo isso aqui, que eu achei interessante? Porque a Datafolha ali, quando você lê, né, o resultado dessa pesquisa da Datafolha, eles falam que, primeiro, tem pessoas que votaram no Bolsonaro e que agora se dizem lulistas, tem pessoas que votaram no Lula, mas falam que são conservadoras e tal. Então, não é tão simples assim, petistas e bolsonaristas.
Eu acho que a gente tem que olhar para esses números e fazer esses cruzamentos, eu acho muito importante essa pesquisa do Datafolha, obviamente, mas eu acho que a gente tem que olhar dentro desses 40% de petistas e dentre 30 e poucos por cento de bolsonaristas e colocar essas outras categorias que são, por exemplo, os conservadores cristãos. Nem todo conservador cristão é lulista ou bolsonarista, mas tem também essa grande quantidade de pessoas que são os dependentes do Estado. E aí, quando a gente fala em dependente do Estado, a gente está falando de programas como Bolsa Família, por exemplo. Eu acho que essas pessoas, elas estão dentro do espectro, elas podem estar dentro do espectro conservador e, ao mesmo tempo, estar dentro do espectro lulista. Então, estou jogando aqui questões que eu acho interessante a gente ficar também cruzando esses dados, porque eu acho que essa pesquisa da Datafolha, ela mostra isso, ela mostra esse cenário, e aí queria até ouvir o Demore, saber o que ele né, pensa sobre isso, mas eu acho que ela mostra esse cenário do segundo semestre, que foi um segundo semestre favorável ao governo Lula, mas eu acho que pensando no ano que vem, como é que a gente tem que explorar esses dados da pesquisa da Datafolha, eu acho que a gente tem que levar essas outras características da população brasileira em consideração para traçar as estratégias que vão falar com todas essas divisões que existem dentro da população. Eu acho, Dri, também tem um dado curioso na pesquisa, né? Porque quando perguntadas, a maior parte das pessoas se diz de direita, né? Então é curioso, a maior parte se diz de direita, mas a maior parte também é mais petista do que bolsonarista entre os polarizados, né? Eu acho que nisso também, nessas pesquisas, sempre se causa uma grande confusão, porque eu não tenho certeza se as pessoas sabem contextualizar e conceitualizar o que é direita e o que é esquerda, para começar. Exatamente, né? Exatamente. Não sei se essa pergunta é feita para as pessoas, né? Então, em algum momento, talvez uma pesquisa deveria fazer uma pergunta para a pessoa, se ela sabe conceitualizar o que é esquerda e direita, deveria ter ali, de algum modo, na pesquisa, mostrando se as pessoas têm conhecimento ou são ignorantes sobre isso. Às vezes a pessoa fala, eu sou de direita, mas se você perguntar para ela por que ela não é de esquerda, fazer o antagonismo, a gente vê muitas vezes em rede social, né? Essas pessoas agora tá na moda, muita gente com microfoninho entrevistando gente na rua, né? Você é de direita ou de esquerda? Aí a pessoa fala, sou de direita, imagina. E por que você não gosta da esquerda? É porque a esquerda tudo que é ruim é a esquerda. Assim, acho que a pessoa não sabe contextualizar e fazer um conceito do que é uma coisa ou outra. Então, eu veria isso com um pouco de parcimônia, essa questão de direita e esquerda, mas na questão de petista ou bolsonarista, acho que as pessoas aí, elas têm uma aderência um pouco maior, né? Me parece que a Adriana, ela focou numa coisa importante, foi de fato, principalmente um segundo semestre muito bom para o governo, de boas notícias públicas no geral, muito ruim para o campo bolsonarista, né? Essa tentativa do Eduardo Bolsonaro foi toda muito patética e naufragou. A questão do Trump não ter segurado até o final, não ter ampliado a Magnitsky, não ter segurado essa guerra de tarifas contra o Brasil, isso aí tudo com certeza abalou a confiança no que as pessoas identificam como bolsonarismo, né? E tem mais uma coisa, Demore, porque ele coloca petista e bolsonarista, eu fico muito em dúvida, porque eu acho que as pessoas são lulistas, mais do que petistas, né? Eu acho que isso também é uma coisa que você tem que ser levado em consideração. Desculpa, Gabi. Não, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que isso que o Demore falou é muito... Assim, eu tive um exemplo de observar uma conversa recentemente, justamente esse caso das Havaianas que a gente teve, que a gente comentou aqui também, né, que tem muita gente da extrema-direita rechaçando, fazendo vídeos e tal, e eu ouvi conversas, assim, de pessoas que estavam na dúvida, mas isso é da direita ou é de esquerda? Então, assim, é bastante palpável isso que você está falando, Demore, e mais um elemento dessa história, que aí casa com o que você diz, Adriane, trazendo esse livro do Felipe Nunes também, que avalia muito bem, né, e tem muita, assim, muito lastro nesse histórico de pesquisas, que é olhar para onde o Flávio Bolsonaro, por exemplo, que não tem aliado político, onde ele está querendo fazer palanque, nas igrejas evangélicas, né? Já fez e está olhando para isso também em 2026. E o próprio governo Lula também sinalizando para o eleitorado
evangélico. Essa semana a gente teve um decreto importante também, trazendo como um pacote, né, de cultura e valorizando a música também. Então, acho que isso assim, vai ao encontro com o que você acabou de falar também, para te devolver e a gente fechar. Eu acho que é isso, assim, eu acho que para além, né, eu acho que primeiro é isso, eu acho que as pessoas, realmente esse número de 40% de petistas, eu acho que são muito mais lulistas do que petistas, e eu acho que a gente tem que considerar essas pesquisas a partir desses muitos recortes. Então, mesmo dentro, a gente cansa de ouvir aqui no próprio ICL e em outros lugares, o pastor Henrique Vieira ou o próprio Ronilson Pacheco, que tem um livro que fala sobre isso, mesmo dentro do campo evangélico, não é consenso que todos sejam de direita, eles podem ser conservadores. Ser conservador é um fato, o Brasil é um país conservador, ponto. Nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, você pode ser conservador e você aprovar a cota para pessoas negras. Você pode ser conservador e você aprovar o SUS. Tem uma coisa interessante que aparece, por exemplo, nessa pesquisa da Quest, que é que as pessoas elas se dizem conservadoras, mas elas demandam que o Estado dê educação e saúde, ou seja, o que vai totalmente contra o neoliberalismo, por exemplo, né, que é o Estado mínimo, né, elas são estatistas. Então, eu acho que a gente tem que, óbvio, essas pesquisas são todas muito importantes, mas a gente tem que começar a olhar para essas pesquisas também fazendo esses muitos cruzamentos para o ano que vem, a gente poder... Quais são as estratégias para falar? A gente tem que falar com todas as pessoas, né? A gente tem que falar com os conservadores, a gente tem que falar com... e o que o Demore falou, as pessoas, essa coisa de direita e esquerda, em especial com essa quantidade de youtubers, né, e de congressistas influenciadores que a gente sabe que uma pessoa como Nicolas Ferreira, por exemplo, ele solta uma fake news como aquela do IOF e todo mundo segue acreditando que é a mais pura verdade. Então, essas pessoas, eu acredito que elas são muito influenciadas também pelo que elas ouvem desses canais, né? De pessoas como Nicolas ou de outros influenciadores de extrema-direita que utilizam bobagens como essa, por exemplo, das Havaianas, para tentar fazer um boicote para um chinelo, veja bem, né? Como se a empresa das Havaianas fosse... tão patético que não dá nem para acreditar muito. Mas se eu tiver mais um tempinho, eu queria voltar na história do Silvinei. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Rapidinho, porque tem uma coisa que eu achei assim, totalmente... enfim, aquelas coisas que a gente brinca, né? Quando a gente acha que a realidade supera a ficção. Não sei se vocês chegaram a ver, é uma apuração do UOL, do Fábio Serapião, colunista do UOL, que ele pegou o passaporte que o Silvinei ele apresentou ali, né, para tentar passar. Um passaporte que né, não é dele, inclusive a foto não é dele, né? E aí, ali no momento em que ele foi passar o passaporte, né, ele foi parado, né, na alfândega, no Paraguai, no aeroporto de Assunção e tal, né, e os caras falaram para ele, mas que passaporte é esse e tal? E ele entregou uma carta de um médico, que depois eles foram checar, se apresentava como um médico, porque ele falou que ele estava indo fazer uma viagem para tratar um câncer terminal, e que ele não podia falar, e ele também não estava ouvindo. E o médico que assinou, eles descobriram que é um nutrólogo. Então, muito provavelmente, para não se entregar, porque o Silvinei talvez não fale espanhol, ele disse isso, que ele não podia falar e que ele também não estava ouvindo. Então, só para... Curioso. O elemento, assim, aquela curiosidade que é quase saborosa, né, de você trazer. Curiosidades saborosas. Adorei. Adriana, minha amiga, muito obrigada. Que prazer ter você com a gente aqui nessa última sexta-feira do plantão de Natal. A gente vai te liberar para o seu ano novo, né? Porque agora, daqui para frente, é só em janeiro que essa equipe volta. Semana que vem o ICL vai estar no ar, mas essa equipe, estará de folga. Então, estaremos off. Um beijo para vocês. Muito bom esse encontro, Gabi, rápido. Muito bom vê-lo, Demore. Desejo um excelente ano novo para vocês e um bom ano novo com o pé direito e esquerdo para toda a comunidade do ICL. É isso aí, com o pé direito e esquerdo.
Grande Valeu, beijo. querida. Um beijão. Valeu. Aliás, quem vem com a gente antes de entrar com o pé direito e esquerdo no ano novo também é o professor Castro Rocha, que está a postos. Hoje eu estava muito ansiosa pela chegada dele, porque sexta-feira, quem acompanha o N2 já sabe, né, professor? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Demore. Hoje estou escutando Demore perfeitamente. Ufa! Então, sem emoção, sem emoção. Professor, se não escutar, não perde muita coisa, viu, professor? Fica tranquilo. Não, Demore, é que eu vou ter um atestado dizendo que eu sou surdo e mudo. Eu não tenho problema. Ah, entendi. É nesse escopo que a gente está por aqui. Professor, para quem não sabe, e acho que todo mundo aqui que está nos acompanhando, a nossa audiência, sabe que você sempre faz uma análise ali comparativa. Hoje a gente vai trazer aquela carta de Natal do Bolsonaro e com um clássico da Bossa Nova. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar rápido aqui na tela, para quem não lembra, antes de ir para a cirurgia de vez, naquela correção de hérnia na quinta-feira, que o Bolsonaro fez e que aconteceu sem intercorrência, já atualizamos o estado de saúde até do ex-presidente Bolsonaro aqui. Ele deixou uma carta, ele escreveu à mão essa carta para o filho, o Flávio Bolsonaro. E essa carta, professor, essa é a análise que você vai trazer, eu estou muito ansiosa por isso, é uma tentativa de transmitir alguma aura de autenticidade. Eu quero entender se realmente o Jair Bolsonaro tem algum resquício de autenticidade. Muito obrigado, Gabi. Justamente, quando eu li esta carta, eu me recordei dos estudos que eu fiz com um paleógrafo italiano chamado Armando Petrucci, um gênio, que era capaz de... Ele via uma carta escrita à mão e ele dizia qual era o século, qual era a região da Itália e por que a diferença do F, do A. Era um deslumbre ter aulas com o Armando Petrucci. Por isso que algumas pessoas creem que eu sou modesto. Eu não sou modesto, eu sou realista. Eu tive aulas com o Armando Petrucci, eu preciso ser modesto. Gabi, esta carta, vamos juntos aqui, Demore. Prestemos atenção no papel. Nenhum papel, Gabi, poderia ser mais ordinário do que este. Seria perfeitamente legítimo que o Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente, tivesse um cabeçalho que dissesse, como muitos têm, Jair Messias Bolsonaro. Médico tem cabeçalho na receita, advogado tem cabeçalho do documento, escritores têm cabeçalho para se identificar. Este papel, ele deliberadamente lança em cena um estilo que é o estilo da simplicidade, que tecnicamente se chama de estilo baixo. É assim, na retórica clássica havia dois estilos. Um estilo que se chamava alto, elevado, vós pensais, vós falais, o tema nobre, a forma do tratamento cerimoniosa. E havia outro estilo, que era o estilo que se chamava tecnicamente baixo, que era o sermo humilis, que era a palavra humilde. Este papel é uma espécie de materialização deste sermo humilis. Vocês repararam que no canto esquerdo superior tem uma mancha? Que pode ser uma mancha de cola, um papel barato que está num caderno qualquer. A caneta com a qual você escreveu esse papel, não pode haver dúvida, Gabi. Isto é caneta Bic. Pelo tipo de tinta, pela forma da escrita. A escrita em si, se tem o estilo da simplicidade, a escrita tem mais. A escrita transmite uma fragilidade deliberada, porque a letra não é linear, ela falha em alguns momentos, ela parece que cai, ela não tem uma linha claramente traçada, é escrita por um homem que evidentemente está fragilizado fisicamente. Então, esse é o estilo, é o sermo humilis, é o estilo da simplicidade. Demore, como eu sei que você gosta muito de história, você sabe qual foi o movimento que tornou o sermo humilis o centro da cultura ocidental? O cristianismo. Claro, o cristianismo. E há um momento na carta, Gabi, que é uma coisa inacreditável. Ele diz, eu ofereço aquilo que é de mais valioso para um pai, o seu filho. Isso chega a ser algo, Demore e Gabi, é quase obscena a comparação que ele quer estabelecer. O sermo é humilis, que é a palavra do Cristo. A palavra do cristianismo não é a palavra elevada, do vós dizeis, vós falais, é a palavra do eu e você estamos juntos. O nosso coração pulsa na mesma batida. É essa a linguagem do cristianismo. E no cristianismo, o pai ofereceu o filho para redimir a humanidade. O Jair Messias Bolsonaro se diz o pai
que Gabi oferece o filho para redimir o Brasil, que é a humanidade menor. Então, há todo esse estilo da simplicidade que é muito importante para marcar algo que eu chamaria da retórica da autenticidade. O que esta carta pretende é transmitir para o povo brasileiro uma retórica da autenticidade. Ela é, em palavras, o que nós vimos numa cena que deu errado, mas que toda a estrutura da cena era para marcar uma retórica da autenticidade no cotidiano. Nós nos lembramos do Jair Messias Bolsonaro em Brasília, num estacionamento, comendo frango com uma farofa cenográfica. Você lembra, Gabi, da farofa? Aquilo eu chamo de farofa cenográfica, porque havia farofa na calça, farofa no chão, farofa no cabelo, farofa em todos os lugares, que era uma tentativa de transmitir a autenticidade do Jair Messias Bolsonaro. Essa combinação, o estilo, que é a marca da simplicidade, característica do cristianismo, e no cristianismo o pai oferta o que ele tem de mais precioso, o filho, para redimir a humanidade. E a retórica da autenticidade. Eu me dei o trabalho de buscar o vídeo em que o Flávio Bolsonaro leu a carta publicamente pela primeira vez. Como está trajado o Flávio Bolsonaro, Demore? Ele está com uma calça jeans, um tênis e uma blusa polo que não tem uma marca muito visível. É a completa tentativa de transmitir a ideia da simplicidade, que seria a marca da autenticidade, que, por sua vez, seria o oposto do sistema político. Essa carta é uma carta muito importante neste sentido, mas ela é uma carta muito importante neste sentido, e ela joga um segundo fator em cena. O segundo fator em cena é que, de fato, do que se trata aqui é de escantear a Michele Bolsonaro. Do que se trata, de fato, é de deixar a Michele Bolsonaro fora do páreo presidencial. É evidente que o Jair Bolsonaro, um machista incorrigível, a carta, Gabi, não é a carta com crase que ele esquece, à nação brasileira. É a carta aos brasileiros. Nesse momento tão sério que nós vivemos, de feminicídios horrorosos, dessa estatística trágica do Brasil, a cada dia 4 mulheres são assassinadas por ex-namorados, noivos, maridos, o que seja. A carta é aos brasileiros, e toda retórica é essa retórica que tenta funcionar na base da firmeza, da determinação. Em boa medida, a indicação de Flávio Bolsonaro é pela incapacidade do Jair Messias Bolsonaro aceitar que uma mulher, especialmente a sua, adquire um protagonismo político enquanto ele entra num eclipse inevitável. A indicação do Flávio, portanto, tem esse tríplice elemento: o estilo da simplicidade, a retórica da autenticidade, e aproveita para deixar de lado a mulher, Michele Bolsonaro. Mas não vai dar certo, e você lerá para nós o porquê, Gabi, não vai dar certo. É isso, professor. Aliás, só para não deixar aqui, de deixar a minha solidariedade, já que você falou sobre feminicídio, não tenho como falar do caso da Tainara Souza Santos, que morreu na véspera de Natal. Ela estava 25 dias internada e foi arrastada por alguém que ela estava se relacionando. Enfim, então a gente deixa toda a nossa solidariedade e estender até a falar sobre isso, porque é um caso absolutamente absurdo, e é absurdo a gente normalizar, continuar naturalizando casos de feminicídio como esse. Mas vamos, com certeza, professor. Aliás, eu, quando vi, fiquei muito animada, porque essa é uma das minhas músicas preferidas, essa que você vai analisar, então estou curiosa para ver qual vai ser o paralelo aí que você vai fazer. O professor separou o trecho da canção O Canto de Ossanha. Então, a gente tem aqui na tela, e eu vou ler rapidamente aqui para passar a palavra para o professor Castro Rocha. Vamos lá, então. O trecho é o seguinte: o homem que diz que dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz que vou, aliás, o homem que diz vou, não vai, porque quando foi, já não quis. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz tô, não tá, porque ninguém tá quando quer. Esse é o trecho. Professor Castro Rocha, a palavra é com você. Gabi, pois é isto. O estilo da simplicidade não combina com o Flávio Bolsonaro. Ele pode usar o jeans, um tênis surrado, uma camisa polo que não é de marca,
Mas, Demore, ele comprou uma mansão em Brasília por 6 milhões de reais. Isso. Ao que parece, o valor de mercado é 14. Ele comprou móveis numa das lojas mais luxuosas de Brasília. Ele registrou num cartório longínquo de Taguatinga com a esperança de que ninguém descobrisse. Ele comprou mais de 50 imóveis em dinheiro vivo. Não há estilo da simplicidade, não há estilística da simplicidade que resista a esses dados objetivos da realidade. Em relação à autenticidade, o Jair Messias Bolsonaro, durante a pandemia, dizia com todas as palavras que o Brasil tinha que deixar de ser um país do mimimi. Demore, o que é que faz o Bolsonaro desde que perdeu a eleição? É uma sucessão de mimimis. Primeiro ele ficou 2 meses silenciosos, depois chorava sem parar, agora ele se vitimiza o tempo todo. Ele é literalmente, ele é o rei o Bolsonaro se tornou o rei do mimimi na cultura brasileira. Quando ele teve a oportunidade que os bolsonaristas ansiavam de enfrentar diretamente o algoz, o canalha, como ele dizia, o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez, Demore? Ele enfrentou, ele disse para o Alexandre de Moraes: o senhor me persegue, o senhor fez tudo para que eu perdesse a eleição. Não, ele fez piada e convidou o ministro para ser vice-presidente da sua chapa. Exato. A estilística da simplicidade e a retórica da autenticidade não vai funcionar, porque aquele que diz sou, não é. E o Jair Messias Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro não é simples, o Jair Messias Bolsonaro não é autêntico. Essa retórica vai falhar. Se me permite, Gabi, em relação aos casos de feminicídio, talvez um dia falemos sobre isso, Gabi. É muito impressionante como há grandes clássicos da literatura que são feminicídios disfarçados. Vou dar um único exemplo, Gabi. As Mil e Uma Noites, esse tesouro maravilhoso de histórias da cultura oriental, é o pior feminicídio da história da literatura. Tudo começa quando um califa se casa e na noite seguinte, a noite das núpcias, ele vê na manhã que ele foi traído por um jardineiro. Ele manda matar os dois, a mulher e o jardineiro. Mas ele é um califa importante, ele é um sultão, ele tem que ter esposa. Ele se casa na noite seguinte ao casamento, ou seja, após a noite de núpcias, ele manda matar a mulher para que ele não corra o risco da traição. É quando uma jovem chamada Sherazade diz não, e provocava, era um feminicídio diário. Diz não, eu vou tentar. E ela seduz esse sultão contando histórias. Ela sempre suspendia. Antes da noite acabar, ela dizia, continua amanhã. Antes da noite acabar, ela dizia, continua amanhã. Até que chegou um momento que ele foi curado da sua dor e do seu ressentimento contra as mulheres pela literatura. As Mil e Uma Noites, Gabi, é uma terrível história de feminicídio. Otelo, de William Shakespeare, uma maravilhosa peça. Uma das minhas favoritas é a história de um feminicídio. Dom Casmurro, Gabi, é a história de um feminicídio. Ele manda Capitu para a Suíça para morrer. São Bernardo de Graciliano Ramos, que é uma reescrita de Dom Casmurro, é a história de um feminicídio. Paulo Honório inferniza a tal ponto a vida de Madalena que era levado ao suicídio. Gabi, muitos clássicos da literatura são feminicídios que nós nunca tivemos olhos para ver. E o que é de terrível em todo feminicídio, além, obviamente, do assassinato absurdo e inqualificável da mulher, no caso da Tainá, e as duas filhas, Gabi? E os filhos e as filhas das mulheres que são assassinadas por ex-parceiros. A pessoa que mata uma mulher numa situação dessa não está matando apenas uma pessoa, Gabi. Psicologicamente, ela está matando os filhos também. Toda a solidariedade a Tainá e a sua família. Essa é uma outra dimensão importantíssima, professor, que é a dos filhos, é o do entorno dessas mulheres. Eu quero muito agradecer até o professor Castro Rocha, que abriu um espaço de fazer esse paralelo. Aliás, muita gente elogiando aqui no nosso chat, que hoje a análise foi Gabi, excelente. Eu não estou escutando nem você, nem o Demore, mas eu imagino que é hora de me despedir. Então, Demore está me ouvindo. Para todos nós, e que em 2026 essa horrível estatística do feminicídio acabe no Brasil. É isso, professor Castro Rocha, muito obrigada, deixando aqui o meu beijo, quase que mimetizando aqui a nossa conversa, né, na mímica aqui, porque o professor Castro Rocha não conseguiu nos ouvir, mas Demore estava, então a gente teve algum suspense aqui tecnológico, né, então, mas professor Castro Rocha sempre excelente, junto com a gente, participando, e deixo aqui, porque sei que ele vai ver depois, um excelente ano novo para ele e a nossa parceria renovada no ano que vem.
Demora, a gente tem um tempinho aqui, daqui a pouco ainda teremos Guga Noblar neste programa, então aguardem, e o professor Jessé Souza também. Mas antes disso, a gente tem um pouco do cenário, agora há pouco a gente estava falando até de Datafolha, mas a gente tem um cenário de reformulação no time responsável pela articulação política com o Congresso no ano que vem. Então, isso dá um pouco a tônica. Acho que o principal, né, Demore, a gente vem falando quase que todos os dias, até o próprio professor Castro Rocha fala muito sobre isso também, sobre essa tentativa da extrema-direita e investida da extrema-direita para o ano que vem, que é ocupar o Senado Federal. Também, além de buscar a reeleição, o presidente Lula tem uma meta para 2026, que é colocar o maior número possível de aliados no Senado, justamente por conta desse cenário, desse avanço da extrema-direita e essa articulação que a extrema-direita tem promovido. Eu tenho até uma diretriz que foi aprovada pela Executiva Nacional do PT, que é a seguinte, aqui para ler entre aspas: o Senado deve ser tratado como prioridade, já que a composição será determinante para a aprovação de reformas estratégicas, e já tem vários acordos que estão sendo colocados na mesa, tá? Siglas diversas, PSB, MDB, PSD do Kassab e PDT também. Depois eu posso aqui trazer aqui alguns casos pontuais, como os ministros que vão deixar os cargos para as disputas eleitorais, mas primeiro eu quero te ouvir, Demore, antes da gente entrar nesses casos específicos, acho que vale a pena. Gabi, o Senado é uma grande linha de disputa para o próximo ano, né? Se o cenário continuar mais ou menos como ele está hoje, todo o campo da direita, extrema-direita, ele entra em 2026 numa bagunça extrema, né? O Flávio Bolsonaro é o agente do caos aí, junto com o pai. O pai, para além da ideia de bloquear uma possível ascensão da Michelle, que parece bem evidente, né, como o professor Castro Rocha comentou aqui, tem também uma preocupação de ser abandonado, né? E não confia. O Jair Bolsonaro, a gente sabe, ele tem uma desconfiança muito grande de tudo, né? E de todos. Ele tem essa digamos assim, essa pegada meio paranoica, né? Sempre muito não tem aliados que se mantém por muito tempo ao lado dele, tanto é que se a gente observar a trajetória do Bolsonaro depois que ele foi eleito, os braços direitos dele foram mudando ao longo do tempo, né? Primeiro era o Bebiano, depois saiu, depois tinha uns generais lá, Santos Cruz e tal, não sei o quê, aí sai, aí Rogério Marinho durante um tempo, aí Ciro Nogueira num outro momento, aí agora tá aí as voltas com o Zuco, né? Então, cada pouco o Bolsonaro vai trocando de parcerias próximas, porque não confia em ninguém no final das contas. O Bolsonaro não confia que se ele passar aí o apoio eleitoral dele para qualquer outra pessoa que não seja alguém da família, que essa pessoa não vai passar uma perna no Bolsonaro a partir do momento em que for eleita, né? E aí o Bolsonaro eventualmente pode aí apodrecer na cadeia. Essa é a grande desconfiança do Bolsonaro, por isso ele coloca o Flávio como esse elemento aí, e aí isso bagunça, claro, a direita e dá uma boa vantagem para o presidente Lula numa possível reeleição. Além do fato de ser o presidente que está sentado na cadeira hoje, é muito mais fácil você se reeleger do que você perder uma reeleição. O único que conseguiu fazer isso foi justamente o próprio Bolsonaro. O Senado, ele vira uma linha de batalha importante no próximo ano, porque é ali que as coisas de fato podem acontecer ou deixar de acontecer, né? Ali você pode levantar um muro de contenção para alguns projetos de lei, por exemplo, e isso a gente fala aí desde projeto de lei até os famosos impeachments de ministros do Supremo, que é uma coisa sempre muito pedida pela extrema-direita, que quer, de fato, vingança, principalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. O grande problema, Gabi, que eu vejo nessa história toda, conversando com políticos experientes, já tensionei essa tese já com alguns deles, depois que um senador da República esse ano me chamou a atenção para isso. Geralmente, o Senado ele é composto por senadores que são eleitos na esteira dos governadores que estão nos cargos no momento. Então, o que isso quer dizer? O governador tem uma possibilidade muito grande de arrastar os senadores, né? A maior parte dos governadores do Brasil hoje é de direita. Então, se essa tese de fato, e de fato, assim, eu já fiz aí o dever de casa, né?
e fui olhar no histórico, realmente, aqueles candidatos que o governador lá da Paraíba, do Piauí, do Rio Grande do Sul, né, o governador botar o candidato ao Senado, ou os candidatos ao Senado, debaixo da asa e fizer campanha para aqueles, tem uma chance muito grande de eles serem eleitos. Ou seja, o voto ao Senado, regionalmente, é muito ligado ao voto para quem a pessoa vai votar para o governo do Estado. Os candidatos mais fortes. E geralmente também são os governadores, têm uma chance boa de se reeleger, alguns deles que ainda podem se reeleger. E a maioria deles é de direita. Então tem um prognóstico para o Senado no ano que vem, do campo democrático, progressista, muito ruim. Então é por isso que vai se fazer uma campanha muito forte para que as pessoas prestem atenção nos seus votos para o Senado para o ano que vem, para a gente ter pelo menos um equilíbrio no Senado, já que na Câmara a gente sabe que esse equilíbrio não existe, né? O governo tem uma base aí de mais ou menos 100 deputados e, depender do assunto, olhe lá, né, Gabi? Então, por isso que estão muito preocupados com a eleição do ano que vem para a Câmara Alta, né, para o Senado. Isso aí, Demore. Aqui rapidinho, porque a gente vai ter que mudar de tema, mas só para não deixar de dizer que a gente tem expectativa de pelo menos 19 ministros que devem deixar os cargos para disputas eleitorais. A Gleisi Hoffmann vai sair em abril, vai disputar uma vaga de deputada federal pelo Paraná. O nome mais cotado para substituir a Gleisi é o Wellington Dias, que hoje é o ministro do Desenvolvimento Social, está na metade do mandato de senador também. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também deve sair, vai disputar vaga no Senado e tem a possibilidade ainda do Lula tirar o Jacques Wagner da liderança do governo no Senado. Já falamos sobre isso há algumas semanas. E o Lindbergh Farias também, deputado que vai deixar a liderança do PT. Então, aqui trazendo aqui algumas lideranças que são importantes para o governo no ano que vem, e a gente deve ter essa mexida. O professor Gessé está a postos também para conversar com a gente nessa sexta-feira, não é isso? Então ele já vai, enquanto ele está se acomodando aqui, eu vou dar boa tarde para ele, mas antes disso vou trazer um pouco... ele ainda não chegou aqui, então a gente pode continuar conversando um pouco, parece que ele vai trazer... Ele escreveu uma coluna essa semana no iclnoticias.com.br. Vou aqui ler o título para a gente ter uma ideia do que nos espera aqui nessa conversa com o professor Gessé. Então, o título, a manchete principal da coluna do professor Gessé é a tradição lavajatista da imprensa brasileira. A elite que financia e manda nos jornalões pode roubar impunemente que o PIG os protege. Então, ele vai falar sobre esse caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, e nessa coluna ele faz críticas bastante duras a veículos da imprensa, também um paralelo do que aconteceu com o presidente Lula e a Lava Jato, algo que a gente vem tratando aqui bastante ao longo dessa semana, né, Demore? Esse caso é um caso que a gente já tratou algumas vezes aqui, né? Gabi, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, tá? Nesse caso. Sim, eu acho que tem muita coisa que a gente não viu ainda se tornar pública, porque envolve muita gente muito poderosa, tem muito dinheiro envolvido nessa história. Esse caso com o Vorcaro preso, o Vorcaro, bem ou mal, ele segue sendo uma espécie de ameaça para muita gente, enquanto ele está preso, né, está em casa, né, foi solto, né, mas está aí sob investigação. Pode falar coisas que muita gente não gostaria que ele falasse, né? Podem descobrir muitas coisas nos celulares, enfim, que muita gente não gostaria que fossem descobertas. Então, eu acho que a gente tem que, como eu falei bem no começo da semana aqui, na primeira vez que eu comentei o caso da matéria do Globo, né? A gente tem que ir pisando passo a passo nessa história. Tem muitos interesses envolvidos, inclusive da imprensa tem interesses envolvidos, né, nisso também. Porque a imprensa também está se reacomodando para o ano que vem, há uma eleição pela frente, há um interesse em, de novo, em formar aí uma espécie de terceira via, que não seria nem o bolsonarismo, nem o lulismo e tal. Curiosamente, obviamente, essa terceira via precisa do apoio do Bolsonaro, então, digamos assim, que é uma terceira via extremista, né? Uma terceira via de extrema-direita, basicamente, porque para você ter qualquer via, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta via, para ir para uma eleição
contra o presidente Lula, você vai precisar do apoio do Bolsonaro. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe e que vai. Eu tenho visto muitas pessoas aí, principalmente na internet, né, que estão tomando conclusões e até escorregando em teoria da conspiração num grau assim. Eu só diria o seguinte: toma um chazinho e vai com calma, porque tem muita gente falando bobagem aí e coisa que não conhece, né? Você tá sem áudio, Gabi. Opa, agora estou com Agora áudio. sim, agora sim. Professor, estava te Que apresentando. maravilha, Gabi e aqui. Leandro, nossos amigos, um prazer estar aqui. Prazer, professor. Prazer te receber, professor. A gente estava fazendo um preâmbulo aqui para te receber, já até manchetei a coluna que você escreveu para o nosso site e quero te ouvir sobre isso. A gente tem atualizações, até muita gente comentando aqui no nosso chat sobre a apuração da Daniela Lima. Teve até uma atualização sobre isso em 2 segundos aqui. Eu vou trazer basicamente o que ela disse, porque depois daquela história, primeiro da Malu Gaspar, veio a da Mônica Bergamo, aí entrando com a Polícia Federal na história, né? O Andrei Rodrigues diz taxativamente que é mentira, o Alexandre de Moraes também divulgou uma nota com as datas desses encontros, e tanto ele quanto o Galípolo, que negam veementemente, dizem que foi um encontro para falar da Lei Magnitsky. E a Daniela Lima também traz o elemento de que há fontes não identificadas, fontes que estão falando em off, né, no jargão jornalístico é isso, que são associadas ao mercado financeiro também. É isso que ela coloca, um elemento novo de apuração, que tem uma guerra ali, que a gente não sabe exatamente quais são os interesses, né? Tem interesses ali em relação ao Daniel Vorcaro e ao Banco Master. Então, uma guerra que se transpôs para o campo político. Então, professor, acho que vale a pena passar a palavra para você aí nessa história. Claro, Gabi. E é muito interessante, Gabi, a gente vê que tem uma divisão de trabalho entre sociologia e jornalismo, né? Entendeu? Porque, no fundo, quer dizer, a gente não sabe o que está, quais são as pessoas que estão envolvidas, quais são os detalhes que são também importantes em cada caso, né? Mas, obviamente, né, eu percebo a questão da corrupção montada, como é a questão da corrupção entre nós. Ele é o único trunfo das forças conservadoras, né? Para exercer uma violência simbólica, supostamente em nome da moralidade pública, etc, etc. Por isso que isso toca tanto, né? E a corrupção é a forma como você usa para você assassinar o seu oponente. Você está retirando a moralidade dele, que é a coisa mais central para cada um de nós. E nós temos aqui uma tradição nisso, né? E é uma tradição que vê a corrupção vindo de Portugal. Quem é que não aprendeu isso, né? O povo é corrupto. Aí você culpa o povo. O povo é corrupto, eleitor de corrupto, etc, etc. Né? E eu procurei mostrar que os brancos entre nós não acham nada disso, porque jamais se sentiram parte, por exemplo, desse povo mestiço e preto. A elite, a elite que importa, que é a de São Paulo, se vê como americana. Né? O bandeirante é o equivalente funcional do protestante ascético e tal, né? Então você usa a corrupção para quê? No fundo, né? Para você manter o monopólio dessa elite sobre o Estado, porque ela precisa do monopólio do Estado para roubar, né? Aí tem isenção fiscal, 600 bilhões, empresas como Rede Globo, JBS, etc, etc. Se você pega 600 bilhões e você aplica em educação e saúde, né? Entende? Você acaba com as filas do SUS e você põe o quê? Você põe café da manhã, almoço e jantar para toda criança brasileira, para aprender arte, filosofia, saber quem ele é, etc, etc, aprender criticamente o mundo, né? Só com que a elite rouba em isenção, que é só uma das formas, você revolucionaria esse país, né? Mas esse pessoal quer a grana toda para ele. Como é que ele consegue isso? Olha, ele tem uma imprensa que está no bolso dele. É dele a imprensa, né? É a corrupção entre nós. Fora o caso de Fernando... Maria, eu quase não consegui dizer. Fernando Collor, pronto.
que era um contexto ali da redemocratização, percebe? O negócio era uma outra coisa ali, né? Quem viveu essa época sabe disso, né? Mas o resto é só líder popular, né? Entendeu? A única coisa. Ou seja, você finge que tem sufrágio universal, mas ele não vale quando negros, mulatos e pobres votam. Não valeu para Getúlio Vargas, não valeu para Jango, não vale para Lula e Dilma, etc. E isso é usado. Quem é que diz que existe ou não corrupção? Não é nenhum tribunal, nunca foi. É a imprensa. A imprensa decide isso. Né? Então, a gente tem aqui o principal mecanismo de dominação, né, de violência simbólica sobre a população é a imprensa, né? A partir dessas ideias elitistas criadas sobre o povo corrupto, etc, etc. Né? Aí vem a Daniela e mostra exatamente, né, quem era o cara que estava, né, o Estevão, etc, etc e tal. Né? Eu não tenho condições de perceber isso. Agora, na minha cabeça, obviamente, isso era algo do capital financeiro, os interesses em jogo aí, embora eu não soubesse diretamente quem eram os envolvidos nisso. O microfone estava desligado. Professor, tem uma questão que é importante nessa história toda também, em relação à imprensa. Você tem a imprensa que, em 2018, na eleição do Bolsonaro, ela, em boa medida, normaliza o Bolsonaro, naturaliza, né? Tanto é que nós, que falávamos que o Bolsonaro era um fascista, éramos chamados de quê? Militantes, exagerados, histéricos, malucos, né? E fomos colocados numa outra bandeja, né? Tá me ouvindo, professor? Me ouve? Professor, me ouve? Tá me ouvindo, Gessé? Bom, vou seguir falando aqui enquanto não normalizo lá com o Gessé. Eu vou entrar de novo, Demore. Então, tá bom, melhor. Tá ótimo. Tava falando com o Gessé, né? Esperando o Gessé entrar de novo e a Gabi também. A gente foi, de todo modo, colocado numa bandeja onde não éramos nem considerados jornalistas. Em 2018, em 2017, aliás, quando já falávamos sobre o Bolsonaro, né? Não, porque vocês são militantes, porque vocês não sabem o que estão fazendo, porque vocês não são neutros. Me ouve agora, Gessé? Sim. Beleza. Então, eu estava dizendo que a gente foi muito massacrado em 18. Depois, o Bolsonaro se mostrou o que se mostrou. Então, de fato, estávamos apontando o barco em direção à praia, né? A imprensa, num determinado momento, principalmente com a pandemia, ela nunca chegou a apoiar o Bolsonaro diretamente, mas ela apoia o Bolsonaro a colocá-lo, ao apresentá-lo como um candidato normal da política, né? Depois ela abre mão, né, do Bolsonaro, ela larga da mão do Bolsonaro, e a própria grande imprensa, como nós conhecemos, né, e é muito curioso como vão as coisas também. As pessoas que hoje estão criticando a Globo, na época falavam que o Jornal Nacional fez edição de colecionador, edição histórica. Se a gente puxar o que as pessoas falam, as pessoas têm uma incoerência também em relação a isso enorme, né, Gessé? Mas tudo bem. Então, a Globo se coloca também muito firme, né, em cima do Bolsonaro, investigando o caso lá do caseiro, do porteiro, das joias. Isso tudo veio, vamos lembrar, isso tudo veio da grande imprensa. O caso do Estadão, o caso do porteiro lá do condomínio do Globo, né? Tudo isso veio da grande imprensa. Agora parece que, com o Bolsonaro fora do radar eleitoral, a grande imprensa volta a se organizar para tentar encontrar os seus candidatos tradicionais. E esse candidato não está na esquerda, né, Gessé? Esse é o grande assunto que a gente vai olhar em 2026, né? Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que o que está em jogo é o enfraquecimento do campo democrático, né? Porque, por exemplo, porque a Rede Globo blindou Bolsonaro em 2018 e vai atacar Bolsonaro quando ela descobre o quê? Tem um plano óbvio de você dar um golpe. Isso aí não precisava ser a pessoa mais brilhante do mundo para perceber. Percebe? E se você está dentro de uma ditadura, você tem um canal de comunicação, mas aí você não tem nenhum poder. Isso explica, em grande parte, também a posição do STF. Não com toda a gratidão, etc, etc. Mas, numa ditadura, o juiz do Supremo não tem nenhum poder. Ou seja, então, aí a gente teve a felicidade, né, de que interesses corporativos tivessem se unido aos interesses nacionais. Né? E agora esse pessoal não sabe o que fazer, né? Veja bem,
o governo Lula ele é obrigado a conciliar com a Faria Lima, etc. Tanto que entrou lá alguém indicado pelo presidente e aumentou a coisa de 10% para 15%, etc. Né? Ou seja, a conciliação existe. Né? O PT é uma espécie de plano B dessa elite de São Paulo mesmo, né? Quando ela aceita que 20% do orçamento seja distribuído entre os mais pobres, né? Etc. Então, aí o pessoal está com essa dificuldade e, obviamente, existe aí uma relação orgânica entre Supremo Tribunal Federal e Executivo. Né? Quer dizer, o espaço do pensamento conservador está muito concentrado no Congresso, né? Que é o pessoal que os 400 ladrões lá que, né, usam aquilo como balcão de negócios, etc., roubo de emendas, etc. E que está mancomunado, né? Porque, veja bem, pessoal, né, essa coisa do Banco Master, entende? Se você for a fundo nisso, você pega a elite brasileira inteira, né? Não é só o BTG Pactual, né? Você pega todo mundo, né? Entende? Houve aí 30 bilhões que foram... Imagina, isso é muito dinheiro, né? Então, você tem aí uma coisa de enfraquecer a investigação, enfraquecer a Polícia Federal. Foi isso que a Mônica Bergamo tentou fazer, né? Enfraquecer Alexandre de Moraes, que é a figura que está, né, defendendo a democracia há muito tempo, etc. Né? E se você tem as provas disso, de que isso aconteceu, etc., é outra coisa. Agora, sem provas, é uma repetição ipsis literis do procedimento que a imprensa usa em todas as ocasiões. Né? Ela cria um factoide. Né? Quer dizer, como ela pode bombardear isso na cabeça das pessoas 24 horas ao dia, né? Entende? Ao menos ela vai pôr uma pulga atrás da orelha. Vai enfraquecer as pessoas que estão, né, nesse campo. Professor, quero muito agradecer aqui a sua presença e te liberar para o Ano Novo, né? Essa sua participação pessoal. nessa sexta-feira. Muito Beijão obrigada grande para vocês. por mais esse ano de parceria. Valeu, professor Gessé. Ótimo. Até mais. Obrigado, Gessé, querido. Beijos. Muita gente agradecendo aqui a participação também do professor Gessé Souza junto com a gente nessa sexta-feira. E a gente vai continuar falando de Brasília, né? Guga Noblat está prestes a entrar aqui junto com a gente. Agora há pouco falei da cirurgia do Jair Bolsonaro. Ô, Guga, boa noite para você, meu amigo. Bem-vindo. Gabi, Demore, prazer estar aqui no M2. Estou no Rio de Janeiro, não estou em Brasília. Estou aqui no Rio, estou ainda mais longe do Paraguai. Assuntos são de Brasília. E hoje, aparentemente, não vai passar o pai do Guga de cueca atrás. Ainda bem. Não se preocupem. Dá tempo ainda. Não vou dar ideia, não. Não vou dar ideia, não. Dá ideia, não, pior. É porque, Guga, toda vez que tem plantão Leandro Demore junto comigo, a gente já sabe que alguma emoção vai acontecer. Mas cada semana já teve muita coisa acontecendo essa semana, mas vamos ver. Ainda tem uns minutos até a gente chegar nas 6h30. O Guga, eu falei que são assuntos de Brasília e já comentei aqui que teve aquela cirurgia do Jair Bolsonaro e até a equipe médica dele já disse que ele vai ser reavaliado na próxima segunda-feira, agora, para decidir sobre a necessidade de um procedimento mais invasivo para tratar as crises de soluço, que ele tem crises persistentes de soluço. Ele passou nessa semana por uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, foi ontem, e não teve nenhuma intercorrência, né? Então, agora a expectativa na semana que vem é essa questão das crises de soluço. A gente já fala muito tempo sobre isso aqui, né, Guga? Pois é, ele toda hora está passando por cirurgia, desde 2018, né? Em 2018 foram 2 cirurgias. Teve também em 2017 a reconstrução do trânsito intestinal, em 2019, desculpa, e a retirada da bolsa de colostomia. Aí teve correção de hérnia incisional em 2019 também. E outro procedimento no abdômen em setembro de 2019. Teve retirada de cálculo na bexiga em 2020. Teve desobstrução intestinal em 2025. Por acaso eu estou com a lista aqui
de cirurgias dele. Teve também complicações da facada em 2025. Ao todo, gente, são já 7 cirurgias desde 2018. Teve agora essa. Portanto, 8 cirurgias, enfim, saberemos se terá a 9ª. O que a gente sabe é que o Bolsonaro sempre se vale desses momentos em que ele está ali passando por essa dificuldade de estar numa mesa de cirurgia para usar politicamente, né, a situação dele, a situação da saúde dele. E o Bolsonaro é craque em pegar e usar como palco político todas essas cirurgias, todos esses problemas de saúde que ele passa. Então não vai ser diferente agora, não está sendo diferente. Inclusive, ele soltou uma carta antes da cirurgia. Quem sabe, né, ele poderia até não sobreviver à cirurgia. Eles estavam tentando criar toda essa atmosfera mais dramática. Então, dependendo do que acontecesse na cirurgia, era melhor ele já deixar garantido em carta o apoio dele ao filho Flávio Bolsonaro. Também teve mais esse momento, né? A carta do Jair, escrita com a letra dele, escrita com os próprios punhos, uma letra, inclusive, muito difícil de decifrar, em que ele coloca, de fato, o filho Flávio como o candidato a presidente, o que faz com que a direita rache de vez. Aliás, Guga, já que você trouxe essa história da carta que o Flávio Bolsonaro leu, do Bolsonaro, Jair, o pai, confirmando a pré-candidatura do 01 do Flávio para a presidência da República em 2026, a gente tem um trecho dessa fala. Vamos assistir e lembrar dessa história. Vamos lá. Cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Tá aí, né? Tá aí o Bolsonaro agora, não só rachando a direita, quem racha a direita é o Bolsonaro, é o Eduardo, quando sai fazendo uma excursão nos Estados Unidos para sabotar o país. Mas quem racha a direita é o Bolsonaro, mas quem racha a família, aí é a Michelle. E a Michelle, claro, Michelle Bolsonaro não gostou da cartinha do Jair, né? Não sei se vocês estão vendo as reações da Michelle, mas está passando por cima. Sim. Aí que tá, Guga Noblar. Olha, eu não queria estar nessa ceia de Natal da família Bolsonaro, não. Sabe aquela torta de climão? Tem família, assim, que se reúne na ceia de Natal e é treta, né? Certo. Treta. Então você pode... Olha aí, quem falou de treta, Leandro Demônio surgiu na tela. É uma coincidência apenas. Só uma coincidência, efeito especial aqui da nossa equipe. A gente estava mostrando agora o trecho da fala do Flávio, o Demônio, daquela carta do Jair, e aí o Guga comentou, na verdade é uma resposta para a Michelle, né? Porque essa carta essa carta escrita à mão veio um dia depois que a Michelle imitou o rito de pronunciamento oficial do presidente da República na noite de Natal. Também falamos no N1 muito sobre esse pronunciamento do presidente Lula, e ela postou um vídeo, fez um discurso que falou de necessidade de renovação e tal, e aí, assim, lupa total numa frase que ela usa, que é traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. De quem será que ela estava falando? Da Michelle Bolsonaro, né? Pois é, né? Tá fácil entender, né, galera? Não precisa ser um gênio, não precisa ser um Sherlock Holmes. É claro que ela tá passando o recibo. Michelle tá chateada, porque parecia, num primeiro momento, que ela tinha vencido o embate contra os filhotes do Jair Bolsonaro, depois que ela comprou briga ao declarar que era contra a aliança com Ciro Gomes lá no Ceará. E aí, confusão, o que aconteceu? A aliança foi suspensa, ela saiu, pelo menos no primeiro momento, sendo vendida pela mídia como a vencedora do embate. E logo depois sai Flávio Bolsonaro cantando, não, eu sou o candidato. E agora,
com a carta do Bolsonaro, que foi escrita por ele, até para não deixar dúvidas, aí, claro, é mais um tapa na cara de Michele, que a gente não sabe por quanto tempo vai aguentar ainda seguir ao lado dessa família, que ela nunca foi unida, a não ser com o Jair Bolsonaro, mas com os filhos sempre foi treta atrás de treta, e ela tem hoje um capital político, inclusive tem uma pesquisa que a gente não dá muita credibilidade, aquela da Paraná, mas que lá ela coloca a Michele num patamar quase que parecido, igual ao do Flávio. Na verdade, na pesquisa da Paraná, quem está melhor no segundo turno é o Tarcísio. Estão querendo ainda cacifar e empurrar o Tarcísio como candidato, mas a gente sabe que ele não deve comprar briga com o Jair Bolsonaro, não deve peitar o Flávio. Mas os outros, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, esses governadores parecem dispostos a comprar essa briga sim, e a direita, pelo jeito, vai entrar rachado. Inclusive o Ronaldo Caiado, que é de Goiás, já avisou ao Flávio que permanece candidato. Demore, para a gente fechar com chave de ouro. Não, a gente vai ter que ver se essa candidatura vai para frente ou não, né? Eu acho que é aquilo que a gente vem olhando desde o começo, o Bolsonaro fez um seguro ali, né? Como o Bolsonaro dizendo assim, eu estou preso, tudo bem, mas eu tenho cacife eleitoral e a minha sombra na eleição é o meu filho, é o cara que eu confio. A gente vai ver se isso vai ser negociado ou se de fato ele vai tentar aí pelo menos uma eleição num primeiro turno, ver se chega no segundo turno, se chegar, chegou, e aí se chegar, vocês não têm dúvida de todo mundo que se diz moderado de terceira via vai pular no barco do Flávio, não tem nenhuma disso. Lógico. Se não chegar, vai fazer um coeficiente de votos aí importante para poder vender isso no segundo turno. O que me parece é que para o Tarcísio voltar a ser o plano A, porque agora ele está virando o plano B, depois de pesquisas que mostram o Flávio com a bola cheia nessas pesquisas, apesar da alta rejeição dele, o Tarcísio parece que está virando para a parte do Centrão agora um plano B. Eles sabem que a realidade pode se impor, que é a dos polos, independente do desejo dos atores, os polos, a força dos polos, que é Bolsonaro contra Lula, contra o PT, acabar se impondo. Inclusive o Datafolha, que foi revelado anteontem, mostra que tem 40% de petistas contra 34% de bolsonaristas neste momento no Brasil. Então, tem uma grande chance de os polos, da força dos polos se impor. E aí vai ser Flávio, sendo Flávio agora se tornando, pelo jeito, o plano A. Mas se voltar para o plano que está agora virando B, que é o Tarcísio, para voltar para o Bolsonaro apoiar, o que tem se dito, que a gente escuta, é que ele teria, o Tarcísio, que ajudar, principalmente em já transferir a prisão do Bolsonaro para domiciliar, para a casa dele, ou seja, usar a influência que ele tem junto ao Temer, junto ao Alexandre de Moraes para tentar isso, além, claro, de trocar o partido, ir para o PL, ele teria que sair do Republicanos e também usar a força dele dentro do PL, já depois de trocar de partido, para eleger Carluxo em Santa Catarina, inclusive ajudando o Carluxo lá, porque tem uma briga grande lá, Michele Bolsonaro ao Senado pelo DF e o Flávio voltaria a concorrer ao Senado pelo Rio. Pode ser que isso ainda aconteça, mas eu ainda estou achando que do jeito que está acontecendo, e até março isso deve se decidir, tá? O pessoal não vai esperar mais que isso. Mas eu acho que tem uma grande chance de ser o Flávio mesmo. É isso, Guga. A gente só vai ficar sabendo em março. Eu vou me despedir de você, que a gente chegou aqui ao final, né, da nossa participação, mas assim, com dignidade, não, mas não muita, segundo o Renan de Mello aqui, porque sem o pai Noblar de cueca, o ano novo não será novo. Então, hoje a gente teve uma participação assim, normalzinha do Guga Noblar no Não vai virar manchete em outros portais, como aconteceu aquela vez. Mas estarei com o Ricardo Noblar em janeiro. Vou encontrá-lo, quem sabe a gente consegue fazer aí uma participação especial dele de novo, tá? E a saudade de vocês, boa virada para todos nós e para todo mundo, claro, que está acompanhando o N2. Tamo junto, hein? Tá chegando um novo ano e, olha, ano de eleição, vai ser divertidíssimo, aguardo. Vai ser mesmo, meu amigo. Muito obrigada, meu abraço, um beijo para você, feliz ano novo. A gente se esbarra aí
na semana, no ano novo que vai chegar por aí. Vai ter muito trabalho pela frente lá em Brasília. Pois é. O Guga Vai vai ter muita gente fugindo do Guga em Brasília no ano que vem, né, Debora? O ICL vai bombar em Brasília no que vem, vocês podem aguardar. Tamo juntos. É isso, amigo. Valeu. Guga não lá participando com a gente. Demorei, eu não vou me despedir ainda de você, porque eu quero lembrar a nossa audiência do ICL, a nossa comunidade, que no ano que vem estaremos aqui firmes e fortes e com muito conteúdo na nossa plataforma, que, aliás, uma maneira de apoiar o nosso trabalho, o nosso jornalismo independente, é apoiando o ICL. A gente tem mais de 300 cursos nas plataformas, série original, filme, documentário, enfim, não sei se estou esquecendo de alguma coisa e você quer pontuar aqui, fica à vontade também. E a gente tem ressaltado essa semana alguns trechinhos, né? Alguns desses conteúdos que as pessoas podem encontrar nas plataformas. Então, bora assistir a um trecho do Como Entender os Evangelhos com o Frei Beto? Vamos lá. É muito manipulado por essa direita, por esses opressores, por esses que sabem que o sentimento religioso é muito importante para o nosso povo. Então, eles procuram manipular o evangelho em função dos seus interesses, sem nenhum compromisso com os valores do evangelho. Então, a gente tem aqui a fala do Frei Beto para chamar o pessoal para o ano que vem, para chegar no icl.com.br e fazer parte da nossa comunidade. Leandro Demore, vou te liberar para o seu ano novo. Muito a gente pode bem. liberar a Jurubeba, já que é sexta? Já está liberado, né? Já está liberado. Muito ótimo virada de ano para todo mundo, Gabi. Obrigado pela parceria esse ano. Obrigado para todo mundo que nos acompanhou também. Ano que vem teremos um ano muito difícil como jornalistas, né? Então espero que a nossa comunidade esteja junto com o ICL, porque 26 vai ser ano de eleição e a gente vai estar em cima do lance em todos os casos da República. É isso. É isso, meu amigo. Muito obrigada. Foi um prazerzaço estar com você neste plantão de ano novo. Ano que vem é nós de novo. É nóis. Um beijo. Feliz ano novo para a nossa comunidade, para todos que estão nos assistindo. Pessoal, boa noite. E semana que vem a gente tem programação, hein? Tem mais equipe de plantão aqui, então fica junto com a gente. E tudo normal no dia 5 de janeiro. Valeu, pessoal. Boa noite. Beijo, galera. Pessoal, para 2026 eu espero que o Jair Bolsonaro assista de dentro da cadeia a derrota da extrema-direita em mais uma eleição. Que ele não saia, que ele cumpra esse ano inteiro de 2026 a pena que lhe cabe. Nada de anistia. Bolsonaro, assiste aí de dentro da sua cela a derrota da extrema-direita também nas urnas. Para o ICL eu espero um crescimento cada vez maior, o nosso povo assistindo aqui as nossas transmissões e também que você ajude o ICL crescer cada vez mais. Entre em icl.com.br, faça os cursos e ajude a nossa comunidade a crescer cada dia mais.